Então, primeiramente, bom dia. Eu sou o Thiago, eu estarei apresentando a nossa pesquisa que vem sendo desenvolvida por alguns anos já, que é ataques DDoS por reflexão, visão de um honeypot multiprotocolo. Eu sou o Thiago, essa pesquisa é minha e do professor Rafael. Se nós acabarmos observando o tópico, então, o ponto de DDoS em específico, é possível ver um fator histórico, então é sempre legal discutir um pouco, que não é uma coisa nova e está presente durante anos esses ataques na internet. Então, um ponto que teve um conjunto de ataques, um ataque específico que teve muita relevância nesses últimos 20 anos, e ele só depende do spoofing de um endereço, então se eu tenho a possibilidade de fazer o spoofing, eu vou conseguir estar realizando esse ataque. E eu tenho vantagens, como realizar amplificações que vão acabar auxiliando muito os atacantes específicos. Eu acabei listando um conjunto de notícias dos últimos anos, que é o período que a gente acabou desenvolvendo essa pesquisa. Então, na mídia é bem prático e é um assunto que eles acabam abordando bastante, o volume que esses ataques acabam atingindo, como o número de organizações que acabam vendendo esses serviços e organizações também que foram atacadas. Se pegar cada ano, existe alguma organização maior que acabou sendo atacada por ataques DDoS. Com esse intuito, a ideia dessa apresentação é basicamente passar uma breve contextualização da atualidade. Então, o que está se passando? Eu vou trazer um pouco de estatísticas que acabam sendo realizadas a cada semestre sobre os ataques específicos. Vou discutir sobre tendências, então, duas tendências de DDoS específicas que foram o que nós tivemos em enfoque ao decorrer desses anos de estudo. Vou apresentar o nosso honeypot, que é o nosso recurso principal para a coleta dos dados. Então, como a gente faz essas coletas, qual a posição nossa na rede, que definições a gente está considerando para essas observações. E, por fim, vou apresentar resultados mais práticos e dos volumes de tráfego e que tipo de conteúdo que esse honeypot em si está capturando. Observando, então, o contexto atual, da atualidade, peguei algum conjunto de estatísticas da NetScout. Existem inúmeras estatísticas na internet, a maioria é similar, então se alguém quiser dar uma olhada na NetScout, a Akamai, existem inúmeras estatísticas todo semestre que acabam abordando o crescimento desses ataques na internet. Então, considerando o nosso período que começou essa coleta em 2018, o primeiro ponto que é legal abordar é que de 2017 para 2018 houve um crescimento de 9% de ataques de DDoS, então os ataques que acabam utilizando refletores em específico. Se considerar essa mesma avaliação de 2019 e 2020, nós temos mais um crescimento de 15%, então é um ataque que ao longo dos anos nunca tende a diminuir, ele sempre tende a crescer a sua frequência no ambiente. Considerando só o período do lockdown, então o Covid, que acabou levando grande parte, a maioria da população a ficar em isolamento, nós tivemos só nesse período um crescimento de 25%. E se nós considerarmos em 2019, ataques de DDoS em geral, então genericamente todos os ataques de DDoS, 70% deles acabam utilizando o refletor, que é o ponto que a gente vai acabar abordando mais nessa apresentação. Então, o que seria um ataque DDoS? Distributed Reflection Denial of Service. Ele tem esse R no meio porque eles estão explorando refletores. Qual que é a vantagem desses refletores? Eu acabo colocando mais um nível, mais uma camada entre o atacante e as vítimas. Eu consigo gerar um conjunto maior ainda de tráfego e eu consigo explorar múltiplos refletores ao mesmo tempo. Eu não estou limitado à utilização de somente um refletor, que é o ponto que a gente vai acabar discutindo um pouco. Claro que a utilização desses refletores traz mais vantagens ainda para o atacante, porque ele não tem a necessidade de utilizar também um número maior de bots, que era o que acontecia há alguns anos atrás. Então, a primeira tendência que a gente vai acabar abordando são ataques multiprotocolos.
Então, é um ataque DDoS, então ele está utilizando um refletor, então o bot não está enviando o tráfego diretamente para a vítima, o bot ele está explorando um recurso intermediário e esse recurso intermediário vai ser responsável por enviar esse conjunto de pacotes para a vítima. Então, esse elemento no meio aqui é um refletor. Existem inúmeros refletores que os atacantes podem utilizar. Geralmente são protocolos legacy, são aplicações mal configuradas, que eu vou apresentar um conjunto que a gente acabou utilizando para esse estudo. Essa camada a mais é uma camada ainda mais que acaba dificultando a identificação do atacante. E ela também é responsável por realizar a amplificação desse tráfego. Então, o bot ele pode enviar uma requisição que, quando chegar nesse refletor, ele vai gerar um conteúdo ainda maior. E esse conteúdo será encaminhado para a vítima. Outro ponto que a gente vai também acabar discutindo são os ataques Carpet Bomb. Esses caras, eles são bem mais recentes, que eles também vão explorar um refletor. Eles têm um outro ponto que acaba dificultando a mitigação e a detecção, que é a distribuição do tráfego entre um bloco CDR, então entre um conjunto de vítimas. Eu não vou estar somente atacando um único host, então um único endereço. Eu estou atacando um bloco inteiro. A vantagem desse ataque é que eu vou saturar a rede em si, e eu vou estar conseguindo distribuir o conjunto de pacotes que iria para uma única vítima entre um conjunto de vítimas. Quando a gente chegar mais para os resultados reais que a gente observou, vai ser possível identificar por que esse ataque acaba dificultando ainda mais a mitigação. Então, a única diferença de um ataque Carpet Bomb para um ataque DDoS para um ataque DDoS é que eu vou ter essa distribuição de pacotes entre um conjunto de vítimas. Eu não estou atacando uma única vítima. Eu vou ter uma camada a mais, que vai dificultar a identificação, como o DDoS, mas eu vou estar distribuindo esse conjunto de tráfego entre um conjunto de vítimas. Agora, para o conjunto de dados que a gente acabou coletando, essa coleta foi permitida por causa de um honeypot. Esse honeypot tem a função de um refletor. Então, ele é um elemento que vai se passar por um refletor na rede. Então, os atacantes vão identificar esse indivíduo, vão começar a realizar requisições, vão ver que as requisições são válidas e vão explorar esse recurso para ataques de amplificação, de reflexão. Esse honeypot, nós demos o nome dele de MPH, então Multiprotocol Honeypot, porque ele não está limitado a somente um protocolo. Muitos trabalhos na literatura acabam só considerando um único protocolo. Esse honeypot ele considera 9 protocolos. Então, eu tenho 9 protocolos implementados dentro desse honeypot, Chargenco, App, LDAP, NTP, Coach, STDP, Steam, que vão ser emulados, e eu tenho um conjunto que vão ser enviados para um proxy, então DNS main cached, que não seria viável gerar uma resposta toda vez que o honeypot receber uma requisição. O sistema, ele é bem simples, ele recebe um proxy, ele tem um proxy que vai receber a requisição específica, ele vai criar um dicionário em memória com um contador para vítima em específico, como eu sou um refletor, o IP que eu estou recebendo está espufado, então eu não tenho o endereço do bot, eu tenho o endereço da vítima. Eu vou verificar se eu devo responder ou não, então nós temos um rate limit para não gerar tanto volume de tráfego como é o esperado pelo atacante. Caso eu não tenha batido nesse rate limit, eu vou resolver essa requisição e responder para a vítima, no caso, terminando o ciclo de um ataque específico. O honeypot em si, ele vai salvar o raw data desse tráfego de rede, então eu vou ter todo o backup desse tempo, como ele também vai ter um contador em memória, identificando os flows que estão sendo utilizados para ataque, como também payloads específicos, que é o que eu vou acabar apresentando. Então, o mecanismo de contenção. Em decorrência do grande volume de tráfego que um refletor vai gerar, nós fomos obrigados a definir, desde o início, um limite diário de requisições. Então, considerando trabalhos anteriores nossos, a gente definiu um limite fixo de 5 requisições. Com o passar do tempo, até nem é necessário 5 requisições, um conjunto menor seria adequado.
Também, considerando o conjunto de scans que tem na internet, nós tivemos que considerar bloquear a maioria. Então, nós definimos uma lista de blacklist, que basicamente consiste de um compilado de diversas fontes da internet, de scans, de várias organizações que estão escaneando diariamente a internet, procurando refletores. A implementação é bem simples, então é um sistema que roda em Python, usa um banco de dados SQLite, ele não gera o conjunto de dados tão elevado para necessitar de outro tipo de banco de dados. Como alguns protocolos fazem proxy, eu tenho o Bound e o Memcache instalado para receber essas requisições de cache. O sistema, ele não precisa de quase nada de processamento, tanto que ele tem um AMD Phantom 2, 4 GB de RAM. A máquina está localizada, então, na rede da Audesc, ela tem um IP global roteável, e ela está coletando dados desde setembro de 2018. Então, ao todo, nós temos um pouco mais de 731 dias de tráfego de DRDoS coletados pelo Honeypot. É bom deixar claro que quando o sistema foi colocado online, demorou algumas horas para ele começar a ser utilizado para ataque. Nossas experiências anteriores demoravam alguns dias. No MP em específico, não precisou tanto tempo. Em algumas horas o sistema já estava sendo explorado. Só que nós temos um problema a partir do ponto que a gente vai fazer a avaliação desses conjuntos de dados. Nós temos um refletor. Nós não somos uma vítima, nem um atacante. Nós estamos no meio termo. Então, nós precisamos avaliar o que seria um ataque e o que seria uma vítima em específico. E para isso, nós temos que identificar o que seria esses elementos, sendo que na literatura não existe uma definição específica. O que seria uma vítima para um carpet bomb? Então, nós definimos que um ataque de DDoS, ele é formado por um conjunto de no mínimo 5 requisições, com o mesmo IP de origem, para a mesma vítima, no caso, no intervalo máximo de 60 segundos. Como eu vou ter vários fluxos para diferentes protocolos, essa definição foi adequada. E para uma vítima em específico, a gente acabou definindo que é os 3 primeiros octetos de um endereço IP de origem, então um bloco CDR/24. Agora as nossas observações, então que tipo de dado a gente acabou coletando. Então ao longo desses 700 dias, a gente teve um volume total de tráfego de 1.8 terabytes, o que gera 20 bilhões de requisições, que é um volume relativamente alto, gerando basicamente por dia uma média de 28 milhões de requisições que eram utilizadas em ataques. É legal deixar claro que, como nós temos um rate limit, somente 0,034% foram respondidos, o que ainda é alguns milhões, é 7, se eu não me engano. Ao todo, então, nós identificamos mais de 1,4 milhões de ataques e 1 milhão, basicamente, 1,1 milhões de vítimas. Distribuindo esses ataques em monoprotocolo, então são os ataques que só exploram um único protocolo, então só vou explorar DNS, só vou explorar NTP. Eu tenho grande maioria, então 97% dos nossos ataques só utilizaram um protocolo, mas nós tivemos um conjunto que utilizou mais de um protocolo, então mais de um protocolo era utilizado ao mesmo tempo para realizar o ataque. É legal também ver a distribuição das vítimas. Essas vítimas seguem a mesma distribuição, então o maior conjunto de vítimas e de ataques está concentrado no conjunto de monoprotocolos, mas ainda a gente tem um valorzinho legal de multiprotocolos, o que dá para fazer algumas avaliações com esse conjunto de ataque. Afinal, 13 mil, quase 14 mil ataques não é pouca coisa. Essas vítimas em específico, elas estão distribuídas basicamente Estados Unidos, China e Reino Unido. Nós temos algumas vítimas no Brasil, que eu vou entrar em mais detalhe depois. Então, as intensidades desses ataques. A maioria dos ataques tem duração de pouco tempo. Se for observar, tem duração de pouco tempo e tem um número de requisições baixo. Então, se for observar ataques monoprotocolos, que realizaram mais de 1 milhão de requisições, eu só tive 1.900 ataques que tinham mais de 1 milhão de requisições. Se eu for observar esse multiprotocolo, eu só tinha 60 ataques que tinham mais de 1 milhão de requisições. Os maiores ataques que agora são um pouco alarmantes. Então, o maior ataque que nós tivemos utilizando somente um protocolo, ele durou 15 horas, e para multiprotocolos, 11 horas.
Se a gente observar toda a distribuição, esquecendo a parte de mono e multiprotocolo, dá para afirmar que a maioria dos ataques tem duração pequena, então a maioria dos ataques, então 87% dos ataques não atingia 15 minutos, e 95, quase 96% desses ataques não passava de 1 hora. Considerando agora essa distribuição de monoprotocolo específico que eu acabei de falar, nós temos essa tabelinha linda aqui. Então, se for observar a distribuição, eu tenho uma distribuição bem baixa de protocolos que acabaram, de protocolos e ataques que acabaram sendo executados por mais de 1 hora. Então, somente nem 3% para monoprotocolo, mas eu tenho 12% para multiprotocolo. Isso mostra uma tendência que multiprotocolos tende a ter uma duração maior, superior a ataques monoprotocolos. Se eu pegar os ataques mais longos, eu não tenho eu tenho ataques que duraram 7 dias e basicamente para os 2 ataques. Esses são os ataques com maior duração. Agora, como essa coleta foi realizada durante anos, é legal destacar a evolução temporal desses ataques. Então, esse gráfico mostra, esse bar plot, mostra a evolução ao decorrer dos meses dos ataques. Então, no início, nós tivemos um crescimento rápido, mas diariamente nós temos uma média de 2.000 ataques registrados no sistema. Eu tenho alguns meses que tiveram variações. Essa variação aqui é julho para agosto. Essa variação em específico distingue um conjunto de ataques que usou um número de requisições muito baixo. Então, tinham muitas vítimas que não eram do mesmo CDR, que estavam recebendo poucas requisições. Como nós só temos um refletor, fica muito difícil tirar uma conclusão do que estava acontecendo nesse período. Mais para o final, nos últimos meses de coleta, esse crescimento se deu por adição de novos protocolos. Então, o sistema ele é modular, então eu posso ficar adicionando protocolos específicos nele. Nesse período foi a adição do CLDAP e do COAP, e como esses protocolos acabaram aparecendo na mídia nesse período, nós também conseguimos observar a crescente utilização desses protocolos. Mesmo ponto agora, olhando as requisições que o sistema recebeu, grande parte do tempo nós temos a predominância de main cached. Então, o main cached ele apareceu em 2017, se eu não me engano, ou 2018, eu não me recordo específico, mas ele tem um alto fator de amplificação, e ele predomina num conjunto de anos aqui, então basicamente quase 2 anos que ele predomina. Já em 2020, com a adição do COAP e do CLDAP, nós percebemos que o CLDAP ele tem uma preferência pelos atacantes em relação ao main cache. Claro, é possível ver que existem pontos que utilizaram DNS, Chargen, e também COAP aqui no final. Quote, desculpa, não COAP. Olhando períodos específicos, então nós temos a eleição presidencial 2018. Nesse período, no mês em específico, a gente identificou que dobrou o número de pacotes que o sistema está recebendo naquele mês. E no dia do segundo turno, em específico, nós tivemos um aumento de 227% no número de ataques. Observando o período de lockdown, então agora já em 2020, nós também conseguimos detectar algumas semelhanças às estatísticas que eu mostrei lá no início. Então, comparando o lockdown do mesmo período, março a junho de 2019, e 4 meses antes, é possível identificar que teve um crescimento de 4% na taxa de pacotes que o sistema estava recebendo. E também foi identificado o surgimento de novas vítimas, principalmente em organizações de saúde e comércio eletrônico. Agora, o que é interessante identificar é a utilização desses protocolos. Primeiramente, eu vou discutir os ataques olhando só em um protocolo, depois eu vou discutir o conjunto desses protocolos. Então, se eu observar especificamente essa tabela aqui, eu estou distribuindo os protocolos por ataque e requisições. Então, eu tenho predominância do Chargen e do Memcache, tanto para ataques quanto para requisições. Mas é legal destacar que o CLDAP só está 3 meses no conjunto de coletas e ele já está no nosso top 3. Então, ele tem uma vasta utilização. O Chargen e o Memcache já tinham predominância ao decorrer dos anos, mas nos últimos meses o CLDAP está sendo muito mais utilizado que ele.
Observando o fator de amplificação, um negócio legal de se comparar com outros trabalhos na literatura, a nossa o fator de amplificação é inferior à maioria dos trabalhos que a gente encontra. Então, eu estou apresentando a média, alguns do nosso sistema, a maioria desses trabalhos ou apresenta a média ou o valor máximo, por exemplo, o main cache daqui é o valor máximo que ele pode ser explorado. O nosso único caso que foi superior à taxa de amplificação foi SSDP, que a nossa resposta em si era maior do que os outros trabalhos. Nós tínhamos, estava gerando 2 campos que não era necessário e já foi retirado. É legal de destacar, então, que o main cache tem, mesmo com valor médio não sendo tão alto como destacado na literatura, ele ainda é superior a todos os outros protocolos. Agora, olhando os ataques multiprotocolos, então, quando eu estou utilizando mais de um protocolo ao mesmo tempo, eu consigo ver a presença do chargen. Então, eu tenho todos os outros protocolos que foi possível ver na evolução temporal, DNS, CLDAP, SSDP nem tanto, e Memcached, mas eu consigo ver que esses protocolos em si estão explorando o chargen. Como combinação. E o chargen é um protocolo legacy. Ele não deveria ser encontrado atualmente na internet, ele nem deveria estar aberto na internet em si, considerando a funcionalidade dele. E essas combinações correspondem a 82% dos ataques e um conjunto das solicitações relativamente altos também. Agora, olhando os payloads, então, que tipo de informação está sendo enviado? 2 conjuntos podem ser destacados. Eu tenho um conjunto de protocolos que precisa interagir e mandar um payload válido para eu gerar amplificação, e tem um conjunto de protocolos que qualquer tipo de conteúdo que ele envie, eu vou gerar uma amplificação, que é o problema do chargen do CoAP. Qualquer tipo de conteúdo que ele recebe, ele vai gerar uma resposta. A partir desse momento, os atacantes eles vão tentar maximizar o fator de amplificação. Então, eles vão mandar o menor payload possível. Então, 100% das aquisições que a gente recebe no chargen, elas só tem 1 byte. No quote, é a mesma coisa. A maioria das aquisições, eu acho que 99% dessas aquisições, só tem 1 byte ou 2. Agora, existe um conjunto de protocolos que depende, então, da mensagem que eu estou enviando, que são os protocolos mais conhecidos. Então, SSDP, eu sou obrigado a enviar uma requisição main search. NTP, eu sou obrigado a mandar um list para retornar a lista de endereços que eu tenho em memória. QAP e CLDAP, mesma coisa. Eu tenho já protocolos que dependem um pouco mais, eu vou ter um pouco de variações nos payloads, como o DNS. Então, o DNS ele vai depender do RR, do Resource Record. Eu tenho a todos 115 mil RRs distintos que foram observados no sistema, mas se for observar esse conjunto aqui, esse top 6, ele corresponde a 34% de todos os RRs que a gente acabou vendo. E se for outro ponto que é legal deixar claro, essas... voltei? Essas carries, esses key-types que são encontrados no topo aqui, elas não foram só identificadas pelo nosso honeypot. 3 delas em específico, essas 2 primeiras, essa quinta, já foram relatadas há alguns anos atrás na literatura, e elas ainda são utilizadas. E por fim, o payload do Memcached, que é o mais intrigante, ele tem 2 opções que podem ser exploradas pelo atacante. Então, a primeira opção é mais fácil, o atacante não precisa pensar em quase nada, ele só precisa fazer uma requisição com payload de stats, então, que vai me retornar condições do sistema, então, retorna um conjunto, uma lista de status do sistema. Quantos bytes estão alocados em memória, quantas threads estão rodando. Essa lista em específico foi usada bem no início, quando a gente lançou o sistema, mas ela tem um fator de amplificação relativamente baixo, 32. Já o outro ponto que eles acabam utilizando o sistema é setar uma informação em memória. Então, eu vou adicionar um payload em memória e eu vou adicionar uma chave. E o atacante vai ficar fazendo milhões de requisições só para essa chave. Então, ele só precisa adicionar uma vez esse conteúdo e ele vai ficar só depois consultando esse conteúdo.
o que é muito bom, e 99% das requisições que a gente recebe foram desse tipo. Claro que olhar esse conteúdo específico não provou nada, porque a maioria desses dados foi aleatória, então não tem muito o que dizer. Olhando a distribuição, então, entre países, como eu comentei antes, Estados Unidos, China e Reino Unido estão no topo. O Brasil, ao todo, considerando monoprotocolo e multiprotocolo, ele atingiu 3,4% de todas as requisições, então é um valor relativamente baixo. Ao todo, então, o monoprotocolo foi quase o dobro, 226 países que foram atacados em relação ao multiprotocolo. O tipo de ASN que estão sendo atacados, então a maioria é provedores e provedores de nuvem, provedores de serviço de internet. E observando o carpet bomb em específico, nós temos alguns comportamentos. Se observar a variação do nosso conjunto de dados, nem 6% deles fez parte de carpet bomb. Então, 5,7% eram carpet bomb. E o conjunto de ataques não chegou nem a 4%. Mas o número de vítimas não segue essa mesma tendência. 21% das nossas vítimas estavam presentes em carpet bomb. Esse ataque é mais difícil de ser detectado porque eu vou ter uma distribuição, como eu comentei antes. Então, não vou ter o mesmo início de tempo entre as requisições no sistema, eu vou ter um conjunto que vai começar em tempos diferentes, elas vão se intercalar, sobrepor, desculpa, e elas vão terminar depois de um tempo específico, nem sempre vão terminar no mesmo período. Se eu, pegando um exemplo bem simples que nós recebemos, então nós tivemos um ataque que durou 14 minutos, 2 protocolos foram utilizados, Chargé e Memcached, como eu mostrei na tabela antes, é um protocolo que é favorável para esse tipo de ataque. 344 mil solicitações foram realizadas, e esse conjunto de tráfego foi distribuído entre 43 diferentes hosts no mesmo CDR. Então eu tenho quase 8 mil pacotes indo para cada vítima. Então, estou distribuindo meu tráfego entre a vítima. Se eu for ver uma média dessa distribuição, eu fico próxima de quase 10 mil requisições por host, olhando só os ataques carpet bomb. Mas é possível apontar que uma pequena taxa do bloco é utilizada. Então, na nossa observação, somente 6% do CDR estava realmente sendo utilizado. Observando os ataques que utilizaram uma quantidade maior do bloco, então 50% mais do bloco, eles tiveram uma média alta de ataque, de requisições ao todo, mas um conjunto muito baixo de requisições para cada host, o que acaba mostrando uma tendência desses ataques. E por fim, um ataque que a gente acabou identificando é uma tendência. Então, essas vítimas que eram encontradas no carpet bomb, eles acabavam aparecendo em alguns casos com antecedentes. Então, essas vítimas eram atacadas em períodos anteriores, antes de um ataque carpet bomb acontecer. Isso não acontecia em todos os casos. Foi alguns casos específicos que a gente encontrou essa tendência e nós consideramos esse ataque como antecedentes. Então, esse estudo em específico permitiu encontrar e identificar essas tendências em ataques de RDoS, especificamente na utilização de refletores. Muitos desses protocolos, eles são legacy, então Chargé e Quote são protocolos que não deveriam estar abertos na internet, e tem protocolos em si, como Memcached, que não deveriam também estar abertos, considerando muita coisa, mas ainda estão, e eles estão sendo utilizados com muita frequência, como é possível ver. O nosso ponto, nós só temos um ponto de observação, então essas estatísticas tendem a ser muito pior se a gente ter um sistema um pouco maior, então vou ter um volume muito maior de dados, vou ter um conjunto muito maior de requisições, e em muitos casos a distribuição do carpet bomb específico pode ser maior entre as vítimas. Para o futuro, a gente está planejando aumentar o número de honeypots justamente para permitir uma melhor avaliação desse tipo de ataque e comportamento. Aqui eu tenho umas referências, se alguém tiver curiosidade. É mais na parte de amplificação. Seria isso. Muito obrigado. Perguntas? Obrigado, Tiago. A gente tem algumas perguntas. A primeira foi do Fábio Aquino. Ele pergunta qual o papel real do refletor, o que ele faz de fato e o que diferencia do DDoS convencional. Um DDoS convencional,
eu não tenho um intermediário. Então, eu tenho um indivíduo que tem um conjunto de bots, ou um conjunto de máquinas maliciosas, e esse conjunto de máquinas vai gerar tráfego e enviar para uma vítima. Quando eu coloco esse R a mais, então no DRDoS, eu tenho um cara a mais aí no meio. Eu tenho um refletor. Então, esse refletor, ele vai pegar uma mensagem que o bot está enviando. Então, em vez de enviar essa requisição direto para a vítima, eu vou pegar essa mensagem o refletor vai pegar essa mensagem e gerar uma mensagem ainda maior. Então, como eu tenho esse conjunto de protocolos, a ideia deles é enviar uma aquisição pequena para o refletor e gerar uma mensagem ainda maior, uma mensagem muito grande para a vítima. Como acontece em alguns casos, eu vou ter uma mensagem razoável do bot para o refletor, que pode ser enviada direto para a vítima, mas vale mais a pena enviar essa mensagem para o refletor, que vai gerar uma mensagem ainda maior, e enviar essa mensagem para a vítima. Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu não preciso de tanto bot. Então, no caso que eu usar 10 bots, quando eu estou explorando um refletor, eu não vou precisar de 10. Às vezes, com 3 eu vou conseguir valores ainda maior. Então, essa é a real vantagem da utilização de refletores. E como tem muito protocolo legacy, muito protocolo muitos sistemas mal configurados em si que podem ser usados como refletor, eu listei 9 aqui. Tem uma lista na Akamai, eles fazem uma tabela periódica de tanto que tem. Então, é muita vantagem de utilizar um refletor para os ataques. E a tendência é que esses ataques migrem para só usar refletores. Ao longo dos anos, eles tendem a utilizar, cada ano mais, só ataques refletores. E a maioria dos ataques, eles falam de DDoS, mas se pegar a fundo e ver, por exemplo, do GitHub em 2007, se não me engano, aquele ataque é DDoS. Ele não era um protocolo só. A maioria dos ataques ele vai utilizar mais de um protocolo. Eles falaram que era main cached, mas tinha não sei quantos por cento de NTP ali no meio. Eu acho que eu Obrigado. respondi. A gente tem duas perguntas do Erinaldo Santos. A primeira é se no caso aí de ataques relâmpagos fica difícil de identificar o hacker, e o outro é se existe algum antivírus ou programa que possa rastrear, identificar e prevenir de onde partem os ataques. Então, nós não fizemos fingerprint de nenhuma dos bots. Nós não estamos mexendo com nenhum dos lados. Então, o meu refletor está no meio. Eu não estou, quando eu recebo uma requisição, tanto de scan, que eles vão me descobrir na internet, quanto de uma requisição para reflexão, eu não estou fazendo um scan para identificar esse elemento e nem a vítima, então nem o bot e nem a vítima. Então não, no nosso ponto de vista, a gente não tem nenhuma noção de quem seria o atacante. Nós temos uma noção de quem seria a vítima, que é o volume de tráfego que a gente está levando. Já para mitigação, a principal vantagem para mitigar esses ataques é se livrar dos protocolos. Então, não permitir que esses protocolos estejam abertos na internet. Como eu comentei do Carpet Bomb, é extremamente difícil a identificação de algum desses ataques, porque tu não está atacando uma única vítima. Uma coisa é tu identificar um volume alto de tráfego chegando para uma máquina, que a maioria das abordagens vai tratar disso. Então, eu tenho um ponto na rede que eu vou observar se está passando um conjunto muito alto de tráfego, eu vou começar a avaliar que tipo de conteúdo está passando ali. Então, nesse ponto da rede, eu vou tentar tratar esse ataque. Quando eu estou falando de um carpet bomb, é mais difícil, porque eu estou distribuindo. Então, se torna muito mais difícil a mitigação. E no nosso ponto de vista, a gente não está mitigando nada, a gente só está observando, a gente está fazendo um papel de um sistema que está sendo explorado. Então, a gente não está tentando, claro, a gente não quer prejudicar a vítima, mas a gente não está tentando parar o atacante também em nenhum ponto. Obrigado, Thiago, de perguntas que a gente tinha. É isso, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Adriano?